Olá, estamos aqui em Campinas, na Excelência Vinhos. Estou com a Ana Paula, sommelier da casa. E eu vou fazer uma pergunta para você, Aninha. Faça, Júlia. Eu entrei na loja, fui na prateleira, vi o primeiro espumante, um rótulo bonitão, catei ele. Fiz um bom negócio? Não. Por que não? E os tipos de espumante? Ah, tem? Tem. Sabia que eu ia pagar algum mico hoje. Não, mas não é pagar mico. Muita gente não sabe e não conhece que o espumante tem algumas variações. Assim como o vinho tinto, vinho branco, seco ou suave, o espumante também tem essas variações. E ainda tem um fator que muita gente não se apega com isso. Temos um espumante e temos um frisante. Ah, e os dois não são a mesma coisa? Não, os dois não são a mesma coisa. O frisante, né, que é este aqui, muito conhecido como lambrusco, ou vinho levemente gaseificado, porque ele tem, se ele não foi produzido na Itália, ele não é chamado de lambrusco, então ele é chamado de vinho levemente gaseificado, ou cada vinícola coloca o nome que achar melhor para este rótulo que eles trabalham. E o espumante, ele é um vinho que sofre uma segunda fermentação, ou em garrafa ou em autoclaves, que é o método Charmat, e tem essas variações entre Brut, Demi-Sec, Extra Brut, Nature, que varia de acordo com o teor de açúcar. Agora, destrinchando os espumantes, o nosso assunto hoje é espumante. Nosso assunto é o espumante. frisante entrou só para dizer que tem uma diferença. Só para tirar a diferença. Entrando no assunto dos espumantes, né, que a gente tem muita dúvida, muita gente tem dúvida, e às vezes não gosta, porque muita gente pensa que o espumante é só doce. E tem aqueles que pensam que o espumante é só seco. Sim. E tem algumas variações, tá? Essas variações se dão de acordo com o teor de açúcar do produto. Então nós temos hoje, aqui eu coloquei alguns exemplares pra gente ver. Então. Aí nós temos o Nature, que é 0 de açúcar, tá? Essa graduação de açúcar se classifica por litro, tá? O gramas de açúcar. Temos o Brut, eu coloquei 2 exemplares aqui de Brut, só porque tem uma pequena diferença também de acordo com a região, tá? E a maturação da uva, às vezes fica com um pouco mais de açúcar. Também coloquei um Demi-Sec, o Demi-Sec é o mais comum, é o que as pessoas mais gostam, principalmente estão começando a tomar vinho, porque ele fica no meio termo, ele não é nem seco, nem doce. Para paladar, ele é o vinho de entrada. Ele é um vinho mais agradável. Sim. Não diria um vinho assim de entrada, mas um vinho mais agradável. Por exemplo, você vai fazer uma recepção, tá muito calor. Dependendo do que você vai servir nessa recepção, os pratos que você vai servir, ele vai combinar bem. Então é muito utilizado o vinho Demi-Sec para isso, para recepções, welcome drinks, que ele é um coringa também na harmonização. O espumante normalmente é um coringa, né, para harmonização. E o Demi-Sec, ele tem entre 20 e 60 gramas de açúcar. Tá? Então ele é um pouco mais doce. Aí depende da vinícola também. Aí tem vinícola que quer pôr um pouco mais, tem vinícola que quer aí é claro um pouco que vai ter variação em todos os casos, seja nos espumantes, nos frisantes, nos vinhos tintos, brancos. Sempre vai ter essa variação. Senão não tem graça, né? Senão não, isso. É o colorido que vale. Aí o que vale é você ir degustando também, até aprender o seu, para descobrir qual que vai agradar mais o seu paladar. E por último, o mais comum de todos é esse, que é o moscatel, o famoso moscatel. Desde que eu sou criança que eu ouço falar no bendito moscatel. É o famoso moscatel, que ele é mais doce, mais frutado, ele é mais aromático, ele é um espumante mais aromático, tem toda a cremosidade, mesma cremosidade dos outros, é tão fresco quanto, porém é doce. E eles devem ser servidos a que temperatura? Geralmente eu vejo espumantes servidos gelados, quase sempre. O espumante normalmente é servido gelado. Tem alguma situação em que ele não deva ser servido gelado ou não? Para ele não ser servido tão gelado, ele vai ser servido numa temperatura mediana para fazer degustação técnica.
Aí para degustação ele não pode estar muito gelado, senão você não vai sentir as diferenças, não vai sentir os aromas, não vai sentir a perlagem, a acidez. Agora, para o consumo festivo... Um consumo festivo, um moscatel você vai servir entre 6 e 10 graus. Tem entre o gelado e o friozinho. Entre o gelado e o frio, aí vai depender do seu paladar também e do dia. Porque se tiver muito calor, você vai querer ele com a temperatura um pouco mais baixa. E se tiver uma temperatura mais amena, você pode servir ele entre 8 e 10 graus, que vai ficar perfeito. Maravilha. E uma coisa que as pessoas têm que ter muito cuidado também é na hora de abrir o espumante. A gente costuma brincar que é com emoção ou sem emoção. Sim. Tá? Normalmente se abre o espumante sem emoção. Se tem aquela emoção de estar comemorando e tudo, mas para tirar a rolha, sempre tirar a rolha com cuidado e mais devagar. Sem deixar capofe. Isso, sem fazer a famosa chuva, né, de espuma. Deixa isso para corredor de Fórmula 1. Deixa isso para Fórmula 1, porque quando você faz isso, você perde praticamente todo o gás carbônico. Que é o que vai dar a graça. Que é o que vai dar a graça. Então aí você vai ficar com um vinho tranquilo e não mais um espumante. Eu acho que matamos o assunto do espumante por hoje. E demos continuidade ao texto da semana passada que ficou aí essa pendência. Com certeza. Gente, a Aninha resolveu todos os meus problemas de escolha de espumante. Agora você se vira, vem à loja, escolha o seu. Se tiver na dúvida ainda, procura a Aninha. Ela resolve para você. Até a próxima. Até a próxima.